Uma vez o Vanildo me convocou, essa vez eu estou me convocando eu mesmo, né? Bom, boa noite, assim, já estamos gravando. O Vanildo hoje me deu, assim, a liberdade, essa alegria de poder iniciar essa nossa reunião, esse nosso estudo, né? Uma vez que nós já encerramos, assim, o estudo da Gita, já fizemos essa terceira reunião agora sobre os temas que estão surgindo da Gita. E como a gente sempre faz, a gente vai iniciar com uma pequena invocação para que essa nossa reunião se dê segundo as bênçãos e aprovação dos mestres, para que tudo flua da melhor maneira possível e para que essas reflexões possam nos ajudar e também aqueles que mais tarde forem acessar esse trabalho, né? E que os mestres nos orientem para que a gente não cometa algum erro, e se por acaso cometer, que eles nos perdoem, porque a gente está no nosso esforço e dá o nosso melhor, né? Então, queria pedir para que todos ficassem numa posição concentrada, com as mãos juntas em frente ao peito. Oração para o bem-estar universal. Om Namaha Sri Parama Rishibhyo Yogi Bhyāha Shubhamastu Sarva Jagatam. Om. Saudações aos grandes rishis e yogis. Que haja bem-estar em todos os mundos e planos. Samasta Siddhi Sampana Hardeshwara Purashtvaha Prartaye Sarva Lokebhyaha Shubham Nityam Bhavatuit. Invocamos a graça do soberano morador do coração, de infinita realização, para que o bem-estar eterno floresça em todos os mundos. Saranagati Mantra, também conhecido como Surya Namaskara. Ahasmasmi Aparadanam Alayo Akinchano Agatihi. Tuameva Upaya Butome Bhava. Estou aqui, prostrado, sem nenhum conhecimento da verdade e cheio de faltas. Vem tu a mim, Senhor, e purifica o meu ser. Acharya Parampara Vandana, ou saudação aos mestres espirituais das distintas tradições religiosas. Asmat Gurubhyo Namaha. Asmat Parama Gurubhyo Namaha. Asmat Sarva Gurubhyo Namaha. Saudações aos instrutores religiosos. Saudações aos instrutores dos instrutores religiosos. Saudações a todos instrutores religiosos. Om, 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 Shanti, Shanti, Shanti. Om Tat Sat. Namastê. Grato, Vanildo. A palavra é sua. Tá fechado o seu microfone, Vanildo. Estava agradecendo duplamente. Agradecendo por ter dado a palavra e por essa iniciação bem gostosa, bem sentida e bem feita de coração. Bom, como foi dito já, a gente já fez uma ronda, a gente já deu uma lida sobre a Gita da Suddharma, sobre os 26 capítulos, e nesse final aqui a gente tem escolhido alguns temas para lançar um olhar um pouco mais atento sobre esses temas, né? E a sua percepção dentro da Gita.
Então, primeiro foi sobre um tema sobre a iniciação, como aquele start que fez a movimentação de Arjuna. O segundo foi sobre os gunas, né? E o terceiro que eu gostaria de lançar hoje o estudo seria sobre transcendência. Transcender, transcendental, transcendente, essa raiz dessa palavra, ela aparece na nossa Gita, na Gita da Sudadharma, por 116 vezes. Né? Então, é uma palavra que chamou muito a minha atenção sobre o real significado dela. Então, logo no primeiro capítulo, ele não aparece necessariamente na escrita, mas às vezes aparece na explicação, naquelas entrelinhas entre um capítulo e outro, mas ela aparece 116 vezes no total dessa Gita. Né? Então, logo no primeiro capítulo, na primeira pergunta, na primeira histórica, ele fala, né? Dharmica, o campo de batalha, da planície Kuru, aliados e decididos a lutar, o que fizeram Sanjaya, meus parentes, como também os Pandavas. E na explicação está escrito, tomado do tema da Bhagavad Gita, isto é, a transcendência do Shuddha Dharma sobre Daiva, Atmiya, Daiva, entre parênteses, Atmiya, e a Asura, entre parênteses, Prakrita Bhavas. Daiva Bhaiva, no caso, Atmiya, né? Conduz a tal transcendência. Então, no primeiro capítulo, primeiro item, já, na explicação já aparece esse termo transcendência, né? Então, no capítulo 2 também ele aparece várias vezes, em especial no item 25, eu vou ler aqui rapidamente. Portanto, através do entendimento espiritual transcendental, qualquer pessoa de elevado conhecimento e profunda devoção, empenhadas em ações impessoais, alcança a realização, entrando naquele estado do qual já não se aflige nem tem pouco se regozija. Ele aparece no capítulo 3 várias vezes. Em alguns momentos, a palavra transcendência ela é até usada como sinônimo de Shuddha, da palavra Shuddha, como uma explicação aqui, como acontece no capítulo 3. Né? Outras no Kaivalya, no Atma. Eu vou ler um item no 14, que é um item que eu gosto muito, do 21. Item 14, aliás, capítulo 14, item 21. Perdão, é o 15. Eu não estou achando aqui. Bom, mas vamos lá, outra questão. Na Maya Dhamma Gita, no 14, no 15, no 18, no 26 também, no final da Gita, ela também aparece esse termo transcendente. Né? E eu fico pensando, inclusive falando com o Rubens hoje, esses dias, durante algum tempo, ele escreveu, inclusive falou um pouco sobre esse tema, e eu gostaria que você discorresse um pouco para a gente, Rubens, no entendimento do Gita, essa palavra transcender é uma palavra que para mim é um pouco complexa. É transcender o quê? Transcender os gunas. Na parte dos gunas fala-se muito em transcender, inclusive os gunas, para que tenha esse entendimento. Então, eu gostaria que se pudesse
nos dar aí alguma informação mais abrangente sobre esse termo, como você vê, como você percebe, e depois eu gostaria de passar por cada um, para que cada um fizesse o seu olhar em particular, o que mais lhe chamou a atenção sobre esse tema em especial do que, né? Eu acho que seria bem importante que cada um pudesse depois nos mostrar como entende, como vê, como percebe, e como essa palavra, não a palavra, mas o sentido, e mais do que isso, uma questão prática, como transcender isso. Mas transcender o quê? Transcender para quê? Transcender como o quê? Né? Então, essa é o tema que eu gostaria que você pudesse, dentro daquilo que você conhece, dentro daquilo que você estudou, dentro daquilo que você pode nos dar as dicas ou a formulação disso, para que a gente possa, então, ter um entendimento maior dessa obra do Gita. Né? Então, era isso que eu queria, pelo menos, começar, para depois, então, a gente dar uma rodada mais profunda, depois do que você puder nos explicar, Rubem. Sem som, Rubens. O Vanildo me colocou numa situação bem difícil, né? Porque, primeiro, essa palavra ela é utilizada em diferentes contextos com diferentes sentidos. Falar de transcendência, da transcendência, é assim, não é nem só no âmbito, vamos dizer assim, das escolas esotéricas, né? Esse é um termo que aparece nos estudos de literatura, nos estudos de filosofia, e mesmo quando aparece na Gita, ele aparece traduzindo diferentes palavras, ou às vezes nem vem diretamente referido no texto, é a gente que está fazendo um comentário. Então, como o Vanildo disse, apareceu 116 vezes nessa tradução do Shuddha Dharma. Mas isso não quer dizer que o termo em sânscrito equivalente tenha aparecido esse número de vezes, nem que seja o mesmo. Né? Então, eu tenho várias palavrinhas que podem me remeter à ideia de transcendência. E é esse sentido e também outros próximos. Eu vou começar um pouquinho por aqui. Só para dar uma ideia assim, depois eu vou falar. Eu também não sei nada desse assunto, porque esse assunto, como é que a gente vai poder saber de uma coisa que a gente só, é como se fosse falar neti, neti, resumindo, né? É aquilo que está além, que a gente não alcança. Mas é claro que a gente pode falar um pouquinho de como as coisas são discutidas aqui, né? Então, por exemplo, quando eu uso a ideia de conhecimento transcendental, é uma palavra comum que aparece assim em alguns estudos. Aí você usa o termo em sânscrito que é prajna, que é a mesma palavra que é associada a uma espécie de intuição superior. O budismo trabalha muito, ela aparece no Shuddha Dharma também. Ou então a ciência transcendental, é a ciência adiátmica. A diátmica, por alguma razão, eu não vou saber explicar aqui, mas você associa com essa ideia de que é a ciência transcendental, a ciência sobre o Atman, né? E tem também outros termos aqui que eu não vou lembrar e não sei, né? Como assim me referir a eles diretamente. O que eu sei é que o Atman, o que é o Atman? Ele é ao mesmo tempo imanente e transcendente. Então, um bom jeito da gente se aproximar desse tema não é nem se aproximar pela Gita, é se aproximar pelo que existe na literatura. Como é que a própria teologia ou a própria filosofia, como eles tratam, distinguem o que é imanência do que é transcendência. Que esse é um conceito comum a várias áreas do conhecimento, né? Então, agora aqui para a gente, então, agora eu vou tentar aproximar esse pouquinho que eu sei, foi porque, até para refletir ao longo dos anos,
e escrever alguns artigos, né, com relação à Gita e ao Mahabharata, você se depara com isso, você tangencia esse tema, que é o tema da transcendência. O Vanildo ainda brincou hoje de tarde, né, que eu tinha produzido um vídeo, que eu estava dando teaser da discussão da noite. Eu ia responder brincando, não é o teaser, é o tira-gosto. Mas eu falei, não, melhor ficar quieto, porque não é o tira-gosto, porque esse é um assunto bem complexo, complicado, e, na verdade, a gente vai estar fazendo mais perguntas do que oferecendo respostas, porque é uma área que não é assim simples falar da transcendência. O que eu sei, que eu gosto de falar, é que é o grande tema do Mahabharata. É o grande tema da Bhagavad Gita. Esse é o grande tema. Né? Esse é o papel do Senhor Krishna quando ele desce como avatar, é para tratar dessa matéria. Né? Ele trata vivendo isso na praxis do Mahabharata, na praxis, na sua ação, e conceitualmente na Bhagavad Gita, quando ele transmite esse conceito para Arjuna na forma da essência do Dharma, ou do puro Dharma, ou do Shuddha Dharma, que é a mensagem do Senhor Krishna para Arjuna. Né? Então, o Mahabharata, ele tem essa preocupação de lidar com um tratamento enciclopédico acerca de todo o conhecimento humano. Né? E você vai falar da natureza, desde a natureza imperfeita, infinita. Desculpa, só um minutinho que eu não estou. Meu óculos está me. Fico vendo um monte de coisinha assim, me atrapalha um pouco. A natureza infinita, finita dos seres vivos, né? Uma natureza que é sagrada, perfeita e infinita. E é aí, nessa relação, que se dá esse espaço para a gente entender o que é transcendência. Né? A gente sabe que qual é o grande tema do Mahabharata. O grande tema do Mahabharata, pode falar isso de vários modos, né? Mas ele se desenvolve em torno dos 4 poderes do espírito, ou das 4 aspirações humanas, quando gosto de dizer alguns. Os 4 Purusharthas. Eu estou dizendo 4 porque é assim que é tratado no Mahabharata. O 5º daqui a pouco eu falo, né? Então, esses 4 Purusharthas vão começar a nos aproximar dessa relação entre o imanente e o transcendente. Quando, na manifestação do Atma, no seu lado imanente e transcendente. Porque quando eu penso em Dharma, Artha e Kama, são as manifestações dessas leis divinas aqui, para a gente viver aqui. Né? Ou seja, Dharma, que é esse princípio universal, faz a gente entender como é que o universo se sustenta e que transmite para a gente o sentimento de sagrado, que nos faz aspirar pela proteção de todas as formas de vida. Né? Isso é uma coisa que está imanente aqui entre nós, mas é claro que vem do transcendente. Né? Do mesmo modo, a outra aspiração, a Artha, né? Que representa essa arte de governar a si mesmo e de se relacionar em grupo. E também é a nossa capacidade de prosperar até que alcançar o poder de ser livre. Do mesmo modo, isso está aqui. Né? E Kama, que é a expressão desse desejo de felicidade, o sentimento de felicidade, é a mesma história. É o terceiro Purushartha. São esses poderes do espírito, essa vontade, esse desejo de a gente buscar, de alcançar esses estados de harmonia. Né? E também moksha, né? Que é a compreensão dessa ciência do sagrado e do profano, que nos liberta das amarras do mundo. Mas até aí parece que eu estou ainda lidando aqui nesse campo dessas coisas que são do espaço, num certo sentido, que está aí no limite entre a imanência e a transcendência. Agora,
Quando eu começo a falar no quinto Purushartha, aí, ou seja, Brahma Prapti, né? Ou seja, essa ideia de Brahma Samipya, aí eu sei que eu estou buscando a transcendência, porque é aquilo que eu não vou chegar nunca. Transcendência é uma coisa que a gente, nesse sentido místico, né? Que a gente se aproxima, mas que sempre vai se aproximar mais, sempre vai se aproximar mais. Ela é uma realização relativa, ela não é absoluta, né? A transcendência sempre fica algo ainda por realizar, sempre por realizar, né? Não existe uma finalização, né? E onde é que isso vai ser tratado com maestria? Esse quinto Purushartha, que é no meu entendimento, é aquele que trata da transcendência, é na Bhagavad Gita, né? Que vai falar sobre a Brahma Prapti, ou seja, como é que a gente realiza a inversão do funcionamento do ser. Que a gente funciona em Gunapana, ou seja, sob o controle das gunas, sob a jurisdição do ego, do arrancada. Quando eu silencio o ego, quando a gente começa a exercer a naiskarmia, aí a gente vira para o funcionamento Atmapana, que aponta para a transcendência, que a gente imagina o que seja, mas eu só posso, assim, imaginar, num certo sentido, né? Porque é claro que a gente sabe um pouquinho o que é transcender no sentido mais do cotidiano, né? Transcender a dor, transcender o sofrimento, transcender a perda. Então, mas não é dessa transcendência que a gente está tratando quando a gente está falando aqui, quando eu falo, por exemplo, na Shuddha Dhyana, a gente chama de meditação transcendental. O que quer dizer isso, meditação transcendental, né? Então, fica como questão, em aberto para mim, não é que está totalmente respondido, né? Então, é isso. Se eu fosse pensar o que é a transcendência, eu vou utilizar uma nomenclatura quase budista. Eu vou usar dois termos, que é o Sansara e o Nirvana. Enquanto eu estou olhando para o mundo e os meus olhos me revelam o Sansara, ou seja, esse mundo que é um mundo de sofrimento, de dor, né? Eu estou aqui. Agora, quando os meus olhos se purificam dos véus de Maya e eu passo a perceber o Nirvana, eu estou me aproximando dessa visão transcendente que me revela os três aforismos. Tudo é Deus, tudo é na natureza de Deus, tudo é necessário. Ou seja, eu saio dessa realidade dual, regida pelos pares de opostos, né? E entro num espaço onde a gente está superando as polaridades do Fanan. Na verdade, nós estamos encontrando aqui, eu acho que o que aponta para a transcendência é a regra do 3, do Fanan. É ali que está o segredo, para mim. É o que vai apontando para esse espaço. Quando você entende como harmonizar todos os contrários, né? Quando transcender, né? Quando Arjuna vai para a batalha, ele vai nesse exercício de transcendência, superação da sua dor, superação de tudo mais. Porque ele vai estar olhando para aquela mesma realidade com o olhar do sagrado, do divino. Mas é difícil teorizar sobre isso se a gente não passou por essas experiências de transcendência, né? Um outro pode ter tido pequenas experiências assim. Então, eu não sei.
Agora, o que eu sei é que essa palavra e esse entendimento da literatura oriental, em específico, da Bhagavad Gita, ela mesma, para falar de transcendência, isso é tão rico que ele influencia toda uma corrente da literatura americana, que chama o transcendentalismo americano, né? Essa corrente transcendentalista, que tem como representantes Thoreau, Emerson, eu acho que talvez um pouquinho, não tenho certeza, T.S. Eliot, porque tem um pezinho ali em alguns. E tem outros, assim. E se eu vou para a Alemanha, existem alguns românticos, filósofos românticos, que têm essa mesma característica de ser associado ao transcendente. Agora, essa mesma palavra vai ser utilizada num sentido bem diferente se eu for para a filosofia de Kant. E aí tem que tomar cuidado para não estar usando a mesma palavra em dois ambientes completamente distintos, né? Então, é isso. A Bhagavad Gita trata desse tema e trata, inclusive, porque ela também foi interpretada segundo alguns olhares que levam em conta a nossa compreensão do cristianismo. Porque quando a Bhagavad Gita chega ao Ocidente, ela foi traduzida uma primeira vez para uma língua inglesa em 1785. Então, só se sabe falar sobre qualquer texto da Índia a partir dessa data. Antes disso, não existia nada em nenhuma língua ocidental. Então, a partir de 1785, é uma tradução. Como é que ele chama, meu Deus? Eu até tenho aqui, mas agora esqueci o nome dessa primeira tradução da Bhagavad Gita ao inglês. Então, a partir daí, né, você começa a, a ter essa Gita com um olhar também de um certo entendimento, uma certa apropriação nossa, ocidental, cristã, né? Então, por exemplo, tem uma tradução da Gita que é muito famosa, que é a tradução para o inglês do Juan Mascaro, que ela foi um sucesso absoluto. Por quê? Porque ela é influenciada pela ligação do Juan Mascaro com a Bíblia na tradução de King James, acho que é assim que fala, não tenho certeza. É uma Bíblia dessas assim, que não é a católica, né? Então, é isso. Agora, onde é que eu vejo a ideia de transcendência na Gita, assim, de uma maneira simples? É a Gita Upadesha, ou seja, o grande ensinamento da Gita, né? Quando eu entendo que a quadriga, onde está Krishna e Arjuna, representa o corpo humano, o Arjuna representa o Jiva, né? E o Krishna representa o Atma, todo o diálogo que está acontecendo ali é para que Arjuna é, para que Arjuna ele saia desse entendimento do mundo objetivo como sendo samsara e alcance uma visão que o aproxime da transcendência, que é aquilo que ele está aspirando, que é a ideia do nirvana, para chegar ao Brahma Nirvana. E, por fim, lembrando uma vez mais do Fanon, né, tem uma palavra-chave que eu não sei que ponto ela pode ajudar ou não. Sinceramente, eu acho que ajuda, mas que é essa oposição entre as expressões Dharma Kshetre
e Kurukshetra, que são as duas expressões que abrem a Gita. A Gita começa assim, em sânscrito. O primeiro verso é isso, Dharma Kshetre, Kurukshetre, que quer dizer, no campo do Dharma, no campo dos Kurus. O que é esse campo, então? O campo do Dharma é o campo da consciência, né? É esse campo interior, é o campo subjetivo, onde se dá a revelação desses conceitos. E o Kurukshetra, Kurukshetra, é o campo exterior, onde vai se deflagrar toda aquela coisa que vai possibilitar a materialização do Shuddha-dharma. Então, quando eu busco a identificação desses dois campos e mostrar que toda a minha luta é interior e a luta exterior é um mero reflexo da luta interior, eu passo a transcender essa realidade material externa, porque não é ela mais que me guia, mas eu estou me guiando pela luta material interna que está acontecendo dentro de mim. E como consequência dessa luta que se dá dentro de mim, existem ações que se processam no mundo externo, mas que não, eu não estou apegado a elas, eu não estou relacionado a elas. Por quê? Porque eu estou unificando esses dois campos. E é aí que eu me aproximo da ideia da meditação transcendental. A gente aprende com a Shuddha Dhyana, que é exatamente quando essas noções de dentro e de fora começam a se dissolver. Você já não tem mais certeza do que é dentro e do que é fora, né? E todas as outras polaridades também, a ideia de sujeito e objeto. Por isso que a gente vê esses grupos que diz somos todos um. O que quer dizer somos todos um? Porque você dissolveu a objetividade. Por quê? Porque toda multiplicidade ela se dá na unidade. Então, quando eu percebo essa unidade na multiplicidade, eu estou me aproximando da transcendência. E, finalmente, como não poderia deixar de ser, e para encerrar a minha fala, né, tem um verso, e um só é o que me basta, e ali deixa claro o sentido em que a Bhagavad Gita utiliza o termo transcender, em geral. Né? E nessa tradução que eu estou me valendo aqui, não é a única, claro, mas só para dar uma ideia, vou traduzir assim: transcendendo todos os dogmas e crenças religiosas, busca unicamente o ser, ou a mim, como ele diz lá, ou o Atma, no interior do coração. Este self, este ser, este eu sou, que reside no coração, libertar-te-á de todo mal. Não sucumbas oprimido pela tristeza. Ou seja, você tem que transcender a dualidade, transcender o plano dual, essa realidade dos pares opostos. Agora, o que é que significa? É fácil explicar o que significa para mim. Eu vou dar uma metáfora, como isso é fácil. Que acho que eu falei em outro lugar, não lembro aonde, né? Eu falei isso hoje ou ontem, em algum lugar eu estava falando disso. Que é, você imagina que você viajou aí, vamos dizer que para o Canadá. E você quer explicar para o teu amigo canadense qual é o sabor de chupar uma jabuticaba no pé da árvore, ali numa cidade do interior de São Paulo. Como é que você vai explicar para essa pessoa que nunca provou daquilo o que é aquilo? Então a gente, no máximo, é capaz de achar lá no supermercado lá aquela jabuticaba que não tem gosto de nada, que é azeda, que vai dar uma ideia pobre. Então, isso tudo que eu falei é essa jabuticaba sem gosto. Por quê? Porque se eu não experimentei da transcendência nesse nível, o que eu posso falar sobre ela? A não ser desse meu esforço de superar essas pequenas batalhas e tudo mais. Mas a transcendência, nesse sentido de chegar
a vencer a dualidade, né? Você ser totalmente impassível e estar totalmente tranquilo para tudo que vier do mundo, você ter vencido o mundo, eu admirei algumas pessoas que eu vi vivendo isso um pouquinho. Então, porque eu admirava com estranhamento, com maravilhamento. Por isso que eu, assim, às vezes as pessoas me compreendem mal na minha relação com os membros do Shuddha-dharma, porque com cada um eu tenho uma relação em função de uma admiração, de um respeito que eu adquiro em função daquilo que eles manifestam, dessa luz que eu estou buscando. E aí você tem vários exemplos em cada um, em cada lugar. Né? E como eu acompanhei a etapa final lá do Francisco, né? Eu pude ver o processo dele quando ele adoeceu, e eu comparo com o meu processo quando eu passei meia dúzia de dias entubado, né? Totalmente apavorado, com o processo dele, que ficou cego, perdeu a capacidade motora, foi perdendo aos poucos, tinha dificuldade de articular as palavras no seu fim, completamente cego, num processo irreversível. E quando ele fazia aquele esforço para falar, quando ele balbuciou as últimas palavras, que eu tenho registrado em vídeo, e por isso que eu tenho muito carinho por uma série de vídeos que eu estou editando sobre isso, né? Quando ele balbuciou, ele só falava da transcendência, disso que ele estava experimentando, desse amor do coração, né? Então é aí que eu sei, que eu não sei nada disso, embora eu tenha conhecimento teórico um pouquinho, porque eu, eu tenho medo ainda. É a primeira das 26 qualidades déricas. Eu tenho medo de muitas coisas. Eu tenho medo de várias situações. E ele não tinha medo de nada, porque ele confiava nessa entrega total e nessa coisa absoluta de que tudo que me acontece é o melhor para mim, segundo a vontade de Deus, e quando eu me conformo com isso, eu experimento Deus do milagre da vida no meu instante presente, em aceitar a vontade de Deus. Isso é que é a transcendência, em última análise. É aceitar a vontade de Deus, seja lá o que for. Por isso que para ele ficou assim, como marca, e depois eu até enviei isso para o grupo, quando eu encontrei, né? Que é a famosa... Eu esqueci o nome lá da musiquinha de São Francisco, que fala da perfeita alegria, que é a expressão no sânscrito de Ananda. Então, quando eu estou naquele estado de perfeita alegria, esse é o estado de transcendência, Ananda. Mas o que eu experimentei de Ananda para passando frio, passando qualquer dificuldade, sofrendo, sendo perseguido, sendo injustiçado, sendo acusado de uma série de coisas indevidas, e você ainda assim está se sentindo... Não que você não sinta a dor, esse é que é o mais interessante. Porque eu via a dor se transformando em Brahma Shakti. Isso é que é o... Então é aí que eu sei que está o caminho da transcendência. Naquele olho que você olhava para aquele olhar, que te furava a alma, naquele momento, e que aquele olhar, só aquilo te acalmava. Né? Então, e assim, claro, eu estou dando esse exemplo porque eu vivi a dor dessa pessoa e convivi com ele de perto, e nessa parte de busca da transcendência, nesse departamento específico, eu não conheci ninguém que tivesse se empenhado com tanta força, sem fazer nenhum tipo de concessão por esse caminho, abrindo mão de tudo, de absolutamente tudo, e confiando
de forma absoluta na providência divina, 100%, confiando na providência divina. Então, eu só posso falar disso. Eu sei que existe essa jabuticaba doce, mas eu só conheço aquela que eu experimentei no supermercado lá do Canadá, que não tem gosto de nada. É isso aí, Vanildo. Obrigado, Rubem. Uma vez eu estava comentando que a gente sempre joga umas bolas quadradas para você e você dá uma arredondada nela. Mas essa é a minha função. Assim, você jogou bastante coisa, você nos brindou com bastante informações e tem duas que eu preciso falar com você, que você falou, inclusive, naquele teaser lá que você falou, que eu gostaria que ficasse registrado aqui. São, para mim, muito caras e muito importantes, né? Eu gostaria que nosso estudo tivesse marcado esses dois pontos que você falou lá. Eu gostaria que você repetisse aqui e desse mais uma polida nisso, e que às vezes estão muito interligadas, que é o amor no sentido mais amplo possível, e o do Bhavana, que inclusive estão super interligados, né? Então, quando você tem essa perfeita interação do Bhavana, dessa consciência perfeita, você não tem essa percepção se você está transcendendo ou se você não está, porque é tudo numa única percepção, pelo menos daquilo que a gente consegue entender, né? E o amor é o que permeia tudo isso, né? Então, mas é melhor que você fale do que eu tentar falar alguma coisa que seja. Eu estou agora em outro clima, outra vibe, não sei se vou conseguir reproduzir aquilo que eu disse ali, né? Mas a ideia básica, trazendo para o que nós discutimos aqui e para essa egrégora que nós formamos agora, né, é exatamente esse ponto que você trouxe. O que leva à transcendência é o Bhavana. É o Bhavana que leva. Por quê? Porque ele se funda no amor, né? E o amor, como eu disse lá, ele já é uma expressão da transcendência. Ele já é essa ponte que liga a gente com o transcendente, porque Deus é o amor, é a transcendência. E como é que a gente percebe isso? Porque de todas as coisas que existem nessa natureza que nós, eu consigo apresentar o seu contrário. E no caso do amor, só as pessoas que têm ainda uma compreensão muito ingênua do que é o amor apresentam um contrário para o amor. O amor não tem contrário. O que poderia ser o contrário do amor, como disse lá, é a ausência de amor. O amor é uma falta, o contrário do amor é uma carência, é uma ausência, que vai me gerar uma série de coisas. Né? Agora, isso que assim, as pessoas consideram como sendo uma dualidade, amor e ódio, na verdade, esse contrário do ódio, quando a gente chama desse amor, na verdade, ele está se referindo a um amor passional, um amor ainda ligado ao ego, né? Um amor totalmente apegado. Então, esse tem contrário. E quando eu estou nesse espaço do que não tem contrário, eu alcancei aquilo que o Fanon menciona na lei dos três. Né? Eu tenho dois opostos e tenho o terceiro que harmoniza esses dois polos. Né? E que ele é sozinho, ele não tem esse. Claro que eu vou tendendo isso por uma série de sínteses, mas o amor é que quando eu cheguei no topo de tudo. Ou seja, o amor, ele não tem contrário. É por isso que ele é o fundamento da verdade, da teoria epistemológica verdadeira, da teoria do conhecimento. Porque o que é certo, o que é errado, o que é verdade e o que não é verdade. Aquilo que é feito com amor, nesse sentido transcendental, como tratado aqui, por definição, é o que é certo, é o que é verdade e tudo mais. Acabou. Então, ou seja, olha como é diferente da própria tradição, como é entendida do próprio cristianismo.
Porque, por exemplo, eu posso perguntar assim para você: é, é errado ou é pecado, sei lá, roubar, matar, qualquer coisa que você quiser falar? É errado ou é certo, né? Para nós tornamos uma série de coisas que não são absolutas, que pertencem a esse mundo dual, como leis absolutas. E é daí é que está a crise. Né? Enquanto que para essa compreensão do Shuddha-dharma, o único universal, a única coisa que é sempre verdadeira em todos os motivos, em todas as situações, é o amor. Esse não tem como. Ou seja, se você fez com amor, está certo. Por definição, para o Shuddha-dharma. Então, qualquer coisa. Então, o que define se uma coisa está certa ou errada, se ela é verdadeira ou não, é esse amor que te move no coração. Isso já era uma dificuldade muito grande, inclusive dentro do Shuddha-dharma, porque a gente tem esse conflito que nós crescemos numa tradição judaico-cristã que define as coisas a partir dessa realidade dual de padres e opostos, que o Faná trata tão bem, enquanto a gente fala disso a partir de uma realidade transcendental, que é a categoria do amor. Né? Então, é por isso, por exemplo, que você pode dizer, roubar é errado. Aí quem tem amor vai dizer, não, roubar é errado para mim, nessa situação em que eu já me encontro. Né? Mas eu não posso julgar o outro. Você não pode julgar. Se Jesus absolveu tantos ladrões, né? Absolveu porque tinha suas razões para isso. Né? Tantos broncos ele acolheu, né? Porque você sabe que em cada nível de consciência, uma mesma coisa, uma mesma ação praticada por duas pessoas diferentes, com nível de consciência diferente, para um ela é certa e verdadeira, para o outro é errada. Né? Por quê? Porque o amor é esse único universal, o amor é a estrutura do Bhava. É o amor que faz com que a gente compreenda que nós todos somos irmãos, que o maior dos pecadores pode navegar a salvo na barca da iluminação do conhecimento. Né? Pode ter sido o maior dos pecadores, mas existe essa. Tudo isso por quê? Porque a gente olha para eles não com o olhar do presente, da aparência, mas pelo olhar da essência. Por quê? Porque o amor é esse universal. E é por isso que, quando a pessoa está naquela estrutura dessa religiosidade que se vale pelos pares e opostos, é difícil entender as leis do Shuddha-dharma, porque para eles ali pão, pão, queijo, queijo. Né? Ou seja, não pode fazer isso, aquilo pode, isso aqui é sempre errado, isso aqui é sempre certo. E não é que o Shuddha-dharma é uma área cinza, não é isso. Porque o que avalia, nós vimos no nosso estudo, o que avalia o que nós somos conforme o nosso amor. Se fosse definir assim, a energia que é Brahma Shakti, que a gente irradia como Sharada, Sharada quer dizer tomar o coração, essa energia, esse fogo do coração, em última análise, você está dizendo, nós somos essa quantidade de amor que a gente consegue manifestar. E na medida que isso está poluído, misturado, sai como paixão, é o que nós somos, a nossa cobertura material. Mas nós somos esse amor, conforme definido no texto, né? Que é essa energia em nós. Então, quando ela se purifica, e te manifesta o amor verdadeiro e puro que nos conecta com a transcendência, que é com Deus. E quando ele está todo enevoado, né, com toda essa carga do Gunamai Maya, né, e está nesse lado passional que faz com que a gente não perceba essa essência. Eu sei que não foi nada disso do que eu disse lá no vídeo, eu nem me lembro o que eu falei lá, por isso que eu estou também tentando reconstruir aquela fala. Porque ali a energia era outra.
Eu posso tentar até recuperar aquilo, Vanil, mas não sei se eu te respondi. Quem sabe numa outra rodada, depois que os outros falarem, eu posso voltar para ver se eu termino de responder. Tá perfeito. Eu acho que cada momento é um momento e por diversos ângulos a gente... Também não queria que você produzisse igualmente, eu queria que você tivesse essa percepção mesmo, para que a gente ficasse registrado aqui, pelo menos a ideia de tudo isso, e obrigado por você ter feito isso. Eu gostaria de fazer agora uma rodada com cada um de nós sobre a percepção, o que acha interessante, como percebe essa transcendência, se ela já teve alguma experiência com relação a isso e como isso pode ser aplicado na vida prática de cada um de vocês nesse momento. Eu gostaria de começar com o Sr. Eurípides hoje. Sr. Eurípides, por gentileza. Bom, que alegria, né, estarmos mais uma vez juntos aqui. Esse assunto, eu acho ele fantástico, né, da transcendência. No meu entendimento, é o seguinte: todo conhecimento humano, ele não nos leva, quando o conhecimento só intelectual, ele não nos leva à transcendência, e sim à consciência, a consciência do divino que nós temos de ter. Aí ele leva à transcendência em tudo. E aí, nesse aspecto, eu gostaria de lembrar sobre as iniciações. As iniciações elevadas, a sétima iniciação, por exemplo, da Yoga Devi, essa iniciação transforma a pessoa. A pessoa tem um entendimento, a compreensão que ele não tinha antes. E aí, então, a gente lembra, no caso de quando Jesus foi iniciado no Rio Jordão, né? Naquele momento, ele se tornou o Cristo, que antes era só Jesus. Aí, então, essa iniciação nos leva a refletir dessa grandeza do Atma, do Cristo que habita dentro de cada um de nós. E também lembramos de São Paulo, né, quando ele foi iniciado, né, quando ele se transforma, ele era um perseguidor dos cristãos. De repente, ele recebe a iniciação, mudou totalmente. Ele passou a ser um colaborador dos cristãos. E quantas cartas que São Paulo escreveu. Quer dizer, ele transformou totalmente. E aí também lembramos do Subramania, né? Para ele divulgar a Shuddha Dharma, ele recebeu a iniciação. Teve toda a compreensão para espalhar a Shuddha Dharma para o mundo todo. E aí a gente pensa o seguinte, nesse aspecto do treinamento, lá na prática da saúde, diz o seguinte, que nós devemos de cumprir os nossos deveres como pai, mãe, filho, irmão, cidadão, como seres humanos em todo o mundo. Então, quando nós exercemos essa função com seriedade, com a consciência de Deus, vendo no ser humano, além das aparências, mas vendo o Cristo que habita dentro de cada um de nós, então nós vamos transcender um monte de conceitos. Nós vamos ter novas atitudes em nossas vidas. Eu acho isso fantástico. E lembrando dos versos da Bhagavad Gita, né, é o seguinte: repousa a tua mente só em mim, estabelece a tua inteligência só em mim, então todas as tuas dúvidas dissiparão. Então, é um treino para todos nós ter essa conexão com o Atma. E aí, é dia após dias, anos após anos, e aí, eternamente, eterna aproximação de Deus. Sabemos que nós somos limitados, mas dentro das nossas limitações, nós precisamos de transcender. Então, quando nós transcendemos o nosso entendimento, todas as coisas no nosso viver,
nós estamos nos aproximando. Então, no meu entendimento, a transcendência é isso. Ela vai começar nas pequeninas coisas até chegar nas grandes coisas, nas grandes transformações. Eu entendo dessa forma. Então, é só isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Namastê. Obrigado, senhor Olímpio. Algum comentário? Bom, eu sempre aprecio essa lucidez e essa verdade que vem pelas palavras do senhor Eurípides. Eu só tenho a agradecer por essa luz que ele compartilhou com a gente, né? Porque é isso mesmo, ele lembrou muito bem. O exercício vem da transcendência nas pequenas coisas, quando essa palavra ainda nem se aplica muito bem. Mas é assim que a gente vai sendo treinado, né? Eu achei muito adequada essa fala do senhor Eurípides. Obrigado, senhor Eurípides, obrigado, Rubem. Cláudia, por favor. Interessante. Eu vou começar a dizer, não, eu não tenho nada a acrescentar, mas vou falar. Porque eu fiquei pensando assim, nossa, como está completa, assim, né? Pelo menos o que foi abordado até agora. Aí o que falar? Enquanto estava sendo explanado pelo Rubens, pelo seu Eurípides aí, né? O Anildo, fiquei pensando num monte de coisas antes, tipo costurar até alguns assuntos, né, da própria yoga, Ida, Pingala, Shushuma, né, que é os nadis, né, os centros de energia e várias outras coisas, mas daí eu me sinto tão pequena, né, com essas explanações que vêm com mais profundidade. Mas o que eu queria só acrescentar seria a questão da prática mesmo, né, da transcendência. O que eu levo para a minha vida, assim. Hoje eu voltei para um mundo mais materialista, né, com foco no material, mas interessantemente que é uma empresa cristã. E hoje eu estou tendo a oportunidade de viver aqueles ensinamentos que eu tive na prática, né, desde 2018, diretamente lá na instituição, né, que o Francisco também, ele nos chamava muita atenção de fazer no pequeno, fazendo mais simples, até um quadro que estava torto, ele chamava a atenção, pô, se tu não arruma isso, né, que tu está vendo que já não está adequado, um chinelo que tu deixa do lado de fora, né, de qualquer jeito, as coisas assim, meio que bagunçados, usar uma ferramenta que não, tipo, em vez de pegar uma chave de fenda, pegar uma faca para apertar um parafuso, todos esses detalhes, assim, mesmo que fossem pequenos, ele chamava a atenção, que o senhor Eurípides ali falou também, nas pequenas coisas, né? Começar a transcender, a ter essa consciência, porque é aquela questão mesmo, a gente começa a se conscientizar das coisas, né? A separação do lixo, num determinado momento, se colocava tudo numa coisa só, daqui a pouco com a consciência a gente já vai começando a separar, né, porque já tem aquela consciência, né, que não é interessante, aquele cuidado, aquele zelo com o mundo. No caso, assim, que eu estou vivendo nos últimos tempos, que é a prática dos ensinamentos que eu coloco, né, tenho essa oportunidade, eu agradeço do fundo do meu coração, né, ter essa oportunidade, né, de ter esses ensinamentos dos mestres, né, que já passaram também por isso, e eles têm a sua maneira de se comunicar conosco, né, tem os ensinamentos, tem a lei, que quando a coisa está acontecendo, por exemplo, eu tenho que ter muita paciência para certas coisas, e eu agradeço, né,
porque eu começo a entender, né, ou começar a perguntar para o irmão, né, de caminhada que está ali agora no ramo profissional, qual é o entendimento dele em relação àquilo que está fazendo, e não simplesmente ficar contrariada com uma atitude que tu está vendo que não é tão legal, né? E eu estou tendo, assim, essa experiência e sei que a caminhada que eu tive mesmo antes de conhecer a Sudadharma, nessa vida, me levaram a isso, né? A questão de trabalhar com a justiça restaurativa, trabalhar com a mediação judicial, né? Que me colocava numa posição de imparcialidade, né? E ver as questões de conflitos que existiam, né, entre interesses e sentimentos das pessoas que perdiam a capacidade de se comunicar na mediação. E na justiça restaurativa passava aquilo que o Rubens até tocou ali no assunto. Para né, a mesma coisa para uma pessoa que tem um certo entendimento, aquilo pode ser um pecado até, né? Eu é que estou colocando como pecado, mas para outra não, pelo nível de consciência que ela tem, né? E na justiça restaurativa isso ficava muito evidente, porque quando se colocava, e era espontâneo e voluntário, nada era forçado, né? A vítima com o agressor, né? E cada um deles entendia o lado do outro, né? O próprio agressor, às vezes, para ele entender que o que ele fez realmente machucou aquela pessoa e ele sabe a história daquela pessoa. Estou tendo um barulho aqui agora. E da vítima, quando entende que aquela pessoa que foi o agressor, né, o criminoso, vamos dizer, teve na formação para chegar àquele ponto de cometer aquela atitude, é muito bonito. Isso existe, né? Nesse mundo, na prática, daí a gente vê os ensinamentos, né? Isso que a gente aprende nas escrituras, né? Que seres mais elevados e transcendentes, né? Passam para a gente. Mesmo a gente não sabendo o sabor dessa jabuticaba, né, a doçura dessa jabuticaba, a gente busca conhecer o sabor dessa jabuticaba. Né? Então, seria isso, irmãos. Namastê. Ok. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Antes de passar a palavra para o Panan, eu gostaria de falar uma coisinha aqui, que hoje eu estava indo para o trabalho e eu estava ouvindo no rádio assim, uma notícia interessante. Assim, uma notícia que está sendo lançado um novo telescópio. Eu não sei nem o nome dele, não consegui, porque eu peguei a notícia meio andando assim, né? E esse telescópio ele é muito superior ao Hubble, que está aí. Ele vai conseguir ter um espelho de 6,5 metros, ele vai conseguir, vai ser lançado em um determinado local do espaço, muito além do Hubble, e ele vai conseguir enxergar o cosmos de uma forma como nunca foi visto. Uma parte assim muito, mas muito, muito, muito distante mesmo. Estrelas que foram vistas por ele já não existem mais, de tão distante, vai conseguir chegar a coisa de bilhões de anos-luz. Não sei se essa é a dimensão, mas é algo assim absurdamente incrível para o homem perceber a dimensão de tudo isso. Algo assim que eu falei, nossa, que bacana que você pode materialmente perceber uma coisa com uma grandeza muito, 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 muito grande. E parece que ele trabalha com ultravermelho, ultravioleta, uma coisa assim que eu não sei exatamente o que é perceptível pelo calor. É uma coisa assim magnífica. E eu fiquei pensando assim, caramba, isso é tão
enorme, isso que ele vai ver é tão grande, e desde a minúscula partícula até onde ele conseguir ver, é uma criação desse Criador, né? E se eu estou olhando para fora e consigo ver isso através desse instrumento, eu tenho um instrumento comigo, e se eu, em vez de focar esse instrumento para fora, eu focar esse instrumento para dentro, eu consigo ter uma percepção tão grande quanto isso. Óbvio que eu não tive uma percepção, vou ser sincero, mas eu já tive uns flashes disso, microsegundos disso, para ser bem sincero. E é bonito. Não foi uma coisa que foi... E eu vejo assim que graça que é perceber isso. E todo esse esforço que milhares de pessoas fizeram para fazer aquilo, eu na minha cadeira em casa, se um dia eu tivesse essa concentração tão linda como aconteceu uma vez comigo, eu posso ter essa percepção tão grande como esses caras tiveram, né? Então, para mim, isso tem um caráter de transcendência. Eu estou transcendendo algo que é única, especificamente o meu corpo, ou aquilo que é limitado pelo meu corpo. Eu consigo perceber isso. Eu não sei em que nível isso transcende, mas eu sei que transcende. E de que, de algum modo, quando eu fizer uma leitura mais apurada da Gita, se Deus um dia me permitir, isso possa ser revelado dessa grandeza, dessa percepção, dessa unidade absurdamente grande que o homem quer perceber através de instrumentos, e eu tenho um instrumento dentro de mim que também pode perceber isso, e que transcende a tudo isso. Eu acho isso bem interessante, né? Engraçado que eu estava no trânsito vendo, e tudo isso passou num microsegundo assim, de coisas que estão acontecendo. Eu falei, nossa, e a Cláudia estava falando, e eu comecei a lembrar disso, e por isso que eu fiz questão de lembrar isso e de repartir isso com você. Fanan, você pode, por gentileza? Falar o quê, né? Eu sou muito atraído pela fala do Rubens, quando fala da jabuticaba. Eu tenho muita dificuldade de compreensão de um monte de coisa, né? Essa hierarquia, eu sei que existe, é igual às bruxas, eu sei que existe, mas eu nunca vi. Eu sei que ela existe, tem o equilíbrio de tudo, tá tudo certo, mas assim, eu não tenho essa devoção quase que pessoal, né? Igual, por exemplo, o Rumi lá, que no giro sufi, ele está girando conforme está girando todo o cosmos, e ali ele entra num êxtase amoroso, profundo, de devoção a Deus. Eu tenho fé, tudo, mas assim, Deus está presente para mim, mas está longe também. É uma coisa assim. Então, transcender para mim, eu não chego nesse ponto cósmico, nessa coisa de uma iniciação, que eu vou ver Deus. Para mim, isso é muito distante. Para mim, assim, se eu tenho uma compreensão, ou uma compreensão amorosa, ou uma compreensão de sabedoria, mínima que seja, para mim essa já é uma iniciação. Então, para mim, assim, o caminho meu é colecionar pequenas iniciações, porque se eu estou atento, se eu estou em estado de meditação e atenção, eu vou descobrindo essas coisas e isso vai me satisfazendo e vai me levando para algum lugar, né? Mas assim, e para mim talvez seja o que me falta, né? Que é aquilo que Jesus falava, né? Vinde a mim os pequeninos, né? Então talvez me falta humildade, talvez me falta essa inocência, talvez me falta essa pureza. Eu tenho que, na mesma fala de Jesus lá,
só entra no reino dos céus quando eu me tornar criança de novo. Mas não criança que eu vou voltar lá na criança, mas o estado de criança, que é o estado de presença. Estou aqui agora, se eu tiver que rir, eu vou rir bastante, se eu tiver que chorar, eu vou chorar bastante, se eu tiver com raiva, eu estou com raiva. E aí eu consigo olhar para essas polaridades minhas, para esses opostos, e trazer isso para um lugar de compreensão, né? Pegar a posição das mãos, né? Quando eu junto a minha luz com a minha sombra, diante do meu coração, diante do amor, esse sou eu. Aí eu fico. Isso para mim é uma iniciação. Toda hora que eu junto as minhas mãos diante do meu coração, isso para mim é uma iniciação. Então, essas coisas assim de. Eu vejo às vezes essas coisas todas da própria Shuddha Dharma, né? Badarivana, eu sei que é tudo figurado, mas para mim, assim, eu tenho uma dificuldade de acessar isso, assim. É até negativo, porque quando aborda uma questão profunda dessa, muito mística, para mim sai do meu... Eu não consigo acompanhar. Eu tenho essa dificuldade, assim, muito grande, né? É igual essa questão do amor que o Rubens falou, e é fundamental. Então, para mim, assim, eu tenho escrito, sim, na minha testa, o amor cobre a multidão dos vossos pecados, dos vossos karmas. Eu não sei se foi Jesus que falou isso, lá fala que o Evangelho diz que é Jesus, mas eu não sei. Também não importa. Para mim, essa frase, porque se tem amor no que eu estou fazendo, se eu estou colocando atenção plena naquilo, gente, transforma. Transforma tudo, transforma o que for necessário, né? Isso eu acredito, isso é próximo de mim, eu consigo perceber. Mas fora isso, sim, então transcender para mim é ir além. Eu vou além do que eu sou hoje, né? Eu vou além do que eu compreendo, do que eu vejo, né? Então, por exemplo, esses tempos atrás aí que eu entendi assim que morte é oposição não à vida, mas ao nascimento. Tudo que nasce morre. Cara, para mim isso foi uma iniciação. Porque mudou toda a configuração minha, uma compreensão que a vida é plena, da mesma maneira que o amor é pleno. Então, então olhar para essas polaridades, e quando eu consigo sair da polaridade, compreender a unidade, para mim essa é a transcendência. Esse é o ser. E isso não está nos livros, não, tem lá as experiências dos outros, tem as experiências vividas, né, igual o Rubens trouxe também, né? Então, Jesus teve a experiência sagrada e divina dele. O resto é cristão, segue Jesus, segue a experiência que um cara teve. E não é isso que ele fala, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e ainda muito mais. Vocês podem ter a experiência de vocês, larga de mim, segue o caminho de vocês. Então, para mim, isso me responsabiliza muito na minha prática de trazer esse amor, trazer essa... Mas, assim, eu sou muito limitado, eu vou muito para o meu humano mais primitivo possível, porque eu tenho dificuldade de ir além, muito além do... Igual você está falando desse negócio que vai lá para o cosmos, lá, maravilha, perfeito. Mas, para mim, assim, isso... Porque eu não consigo compreender a abelha beijando a flor aqui. Eu vejo que toda hora que eu vejo aquilo, eu fico emocionado, né? O prazer da flor receber a abelha e ser atraída, e a abelha ser atraída pela flor. Aquilo ali, para mim, é o amor, é o divino, é o eros, é quando saio de mim e consigo compreender o que seria esse sagrado, né? Então, toda a experiência que me tira de mim, que me tira desse ego, dessa casca, e me mostra um algo mais, isso para mim é a iniciação, é a transcendência. Então voltando no negócio da morte, né,
que era muito complicado eu compreender isso. Aí eu compreendi o seguinte, isso acontece todo dia comigo. Quando o sol nasce, eu também estou nascendo. Meio-dia, fiquei adulto. Né? 6 horas da tarde, envelheci. Na hora que eu for deitar, eu morri. Mas por que eu tenho que ter medo de morte? Se isso acontece todo dia. Só que eu preciso aprender o quê? O mais difícil, que é o desapego. Amanhã eu não sei se eu vou... Então, todos esses conhecimentos que eu tenho, na minha percepção, eles são totalmente desnecessários. Tudo é necessário, mas tudo é desnecessário. Então, é importante eu conhecer a filosofia, a química. Tá, mas isso tem que me trazer uma compreensão interna, porque senão eu vou lá para o Canadá e eu só sei os conhecimentos daqui, eu não sei falar inglês, eu não sei nada, eu fico parecendo um banana lá. Então, se eu morro de verdade, se eu não tiver transmutado e experimentado em mim essas questões, eu vou estar perdido nesse troço, gente. Eu só sei apertar parafuso, eu só sei comer. O que eu faço aqui nesse plano agora? Quem sou eu? Então, esse quem sou eu já vive agora aqui. Como que eu tenho que lidar com essa coisa que está transcendente à minha volta? Que eu não compreendo. E para mim, assim, é uma dificuldade. Começa a ficar muito místico, para mim já era. Então, eu espelho muito, eu não tive o prazer de conhecer o Francisco, que na época que eu cheguei na Cidadar, não tinha nem dinheiro para ir lá para o Nordeste, né? Mas eu aqui perto tinha o Chico Xavier, que para mim assim, é uma figura transcendente, porque o cara conversa com a formiga, o cara olha para a pessoa, ele está vendo não sei quantas vidas da pessoa, ele fala, não, paciência, meu filho, vai dar tudo certo. Então, assim, é um cara que ele transita em outros níveis, que eu não consigo. Então para mim, esse tema é importante. Né? Essa coisa do amor que o Rubens trouxe também, para mim, é muito sério. E essa coisa de tentar simplificar as coisas de maneira que eu consiga mastigar e deglutir e usufruir disso. De eu desfrutar dessas jabuticabas aí, que eu também não conheço tudo, né? Está muito confuso, mas mais ou menos isso aí mesmo, né? Eu venci a mim mesmo. Uma santa confusão, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês rapidinho, antes que eu esqueça. Dentro do que você falou, falando da simplificação, não tem nada mais simples do que a respiração. Né? E pode ver, qualquer coisa que a gente vai fazer, se você quer efetivamente se concentrar ou perceber, ali é um bom ponto de partida. O Rubens falou uma vez aí que as coisas, o tempo acontece no presente. E nada vai te trazer para o presente que nem o que está acontecendo efetivamente ali. É ali que ele vai se apresentar. É ali que as coisas vão acontecer. A simplificação que talvez a gente procure de alguma forma está por ali. Né? Ali é um bom caminho. E você está no momento presente, da criança que você falou, está percebendo tudo, toda o cosmos que foi falado. Você vai perceber nesse momento presente de tudo que o senhor Eurípides falou, que entende que a transcendência também pode começar por ali, do que a Cláudia, do que o amor, do Bhavana, etc. e tal, que foi falado aqui, pode começar por ali. Né? E é um ponto interessante de começar a simplificar e de perceber a graça que é tudo. Perceber a graça que é estar nesse grupo, de estar conversando com vocês, de estar discutindo isso e de trazer isso para a tua vida diária através
acho que é por aí. Quer Não, complementar alguma coisa? beleza, Vanildo. Eu também acho que é isso mesmo, o mais simples possível. E eu me lembro aqui que eu esqueci de falar que assim na minha confusão, né, eu vejo assim uma discussão aí, né, de masculino e feminino. Eu fico falando, mas o que é masculino e feminino? Não existe, não tem diferença. Eu tenho que integrar essas coisas em mim, né? De raça e de não sei o quê. Então, assim, esse simplificar, esse olhar para a unidade, ele é para você vencer a separatividade, né? Para vencer essa. Para mim, assim, eu tenho um olhar muito grande para isso e eu, às vezes, está na minha frente, eu não enxergo, mas eu faço força. Minha vida é fazer força. Alguém quer complementar mais? Não. Então eu vou, Vanildo. Eu achei a chamada, todas as falas. Parece que uma fala foi estimulando a outra, exatamente como as contas lá do Sutratma, né? Que achei muito interessante como cada fala, cada lembrança, e esse diálogo agora do Fanan com o Vanildo, chamando a atenção para a simplicidade de todas as coisas, começar pela respiração, né? Então, eu queria terminar lembrando desse Dhyana Mantra, que a gente faz 24 horas por dia, quando a gente se tornar consciente dele, que é fazer da respiração esse mantra, né? E que a gente diz isso na nossa prática da saúde de domingo, né? A gente diz Om Hansa Soham Yogeshwarim Rim Swaha. Om, eu sou o eu sou. Saudações a Sri Yoga Devi. É uma tradução possível, né? Então, Om Hansa Soham Yogeshwarim Rim Swaha. Eu sou o fogo ardente do coração em ação. Om Hansa Soham Yogeshwarim Rim Swaha. Eu sou a presença da paz e do amor em ação. Hamsa. Hamsa. Que é o próprio som natural da respiração, né? Lembrando que eu inspiro paz e harmonia, inspiro amor e me integro no mundo. Se a gente faz esse movimento mesmo, com consciência, eu acho que aí a gente entra nesse espaço. É que é um exercício. A gente está exercitando, praticando essa via, né? Mas o Vanildo trouxe a questão da simplicidade da respiração, que esconde a meditação 24 horas por dia, que esconde o conceito de bhavana, que esconde o conceito de eu sou, esconde o Atma, né? Então, trazer consciência para o prana, que já é o universo é prana, né? Esse prana ayama, no sentido de Sri Janardana, é isso. É não fazer o exercício respiratório, mas é respirar essa integração com a vida, né? Então, eu queria dizer isso porque todas as falas apontaram para isso. Todas. E vamos praticar. Caminhar, né? Para não virar só uma coisa assim, no plano retórico. Agora tem que ter a... Isso é que é manter a Shakti, que a gente diz, né? Essa capacidade de sustentar. Às vezes a gente cria energia, mas a gente constrói com uma mão e destrói com a outra. Os grandes... Isso todo mundo faz, isso é incrível.
O grande segredo que é o que define Brahma Samipya, é evitar esse processo. É para que seja um processo convergente. Ou como a gente dizia, uma vez você toma uma decisão, né, que aos poucos elas sejam cada vez mais definitivas. Ou, como a gente costumava dizer, né, Ananta Ré, é para sempre. Ou seja, igual quando eu supero uma qualidade negativa, um vício, ficou no passado, está esquecido, vamos em frente. Porque aí eu sei que eu estou juntando essas coisinhas simples, como o Fanan, o senhor Eurípides mencionado, o Vanildo falou, a Cláudia falou a mesma coisa, a gente caminha, vai construindo, né? Vai construindo o caminho para a transcendência. Obrigado, Rubem. Cláudia, poderia encerrar para a gente, por favor, hoje? Joe? Sim. Eu me lembrei muito até tentei procurar aqui o Pai Nosso em aramaico, a tradução em português, né? Mas eu só sei cantar um pouquinho, então vocês me perdoem, porque eu não sou uma pessoa muito afinada, mas vai ser de coração. Ó respiração da vida, fonte do Verbo eterno, Criador do cosmo, faça a sua luz brilhar dentro de nós e entre nós e fora de nós, para que possamos iluminar a terra inteira. Om Namo Narayanaya. Om Man Sri Bhagavan Mitra Devaya Namaha. Om Namaha Shivaya. Om Sri Yoga Devyaya Namaha. Om Hrim Shrim Klim Sauho. Om Tat Sat. Que todos os seres sejam eternamente felizes. Namastê. 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 Muito obrigado a todos. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Eurípides, Anã. Muito obrigado. Até a Até próxima. mais, até a próxima. Até a próxima. Obrigadão. Dia 9, hein? Até a próxima.